Três coisas acontecem quando o nosso deserto está prestes a acabar. Você é aquela pessoa que já está cansada de tanto orar, de tanto pedir, de tanto clamar e parece que Deus se esqueceu de você? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dizer três coisas que acontecem quando o nosso deserto está prestes a acabar. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Esse versículo eu vou revelar e vou te mostrar como Deus age quando o nosso deserto já está acabando. Deus está, nesse momento, te dando uma luz, te dando uma orientação. Por isso, já escreve aí nos comentários. Meu deserto está acabando e eu continuo confiando no Senhor. Deus, Ele está te treinando, te capacitando para você aprender cada vez mais. O deserto, quando Deus coloca, é como uma escola. O deserto é lugar de aprendizado. O deserto não é lugar para a gente morar, para a gente ficar. O deserto é lugar de passagem. E o que é nosso deserto? O que é? Essa fase de deserto que nós vivemos, muitas vezes nós vivemos um deserto de falta de ideias, de falta de perspectiva, falta de ânimo. Às vezes é um deserto na área financeira, sabe? Onde você arruma uma coisa e estraga outra. Às vezes é um deserto na área da saúde. Às vezes é um deserto também nos nossos relacionamentos com a nossa família. Parece que só tem discórdia, desentendimento. Às vezes é um deserto na nossa área profissional. Parece que aquela promoção que estava ali já abrindo a porta para nós se tranca e não acontece. E Deus está falando contigo hoje. Você vai viver uma nova temporada, porque eu estou te tirando do deserto. Porque o teu treinamento acabou. Por isso, fica aqui comigo que eu vou já te mostrar e vou te dizer que em um único versículo, Deus fala e Ele mostra claramente aquilo que Ele quer de cada um de nós no deserto. Então, eu vou falar para vocês agora que o Isaías, capítulo 40, versículo 31, ele diz assim, é esse o livro da Bíblia, que Deus fala muito sobre aquilo que Ele quer de nós no deserto. Deus mostra claramente o que Ele quer de nós no deserto, nesse versículo 31 de Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Três coisas que o Senhor está te dizendo nesse momento. Qual é o objetivo do teu deserto? É que você dependa mais de Deus. Quando a gente passa a depender de Deus, a gente esquece a circunstância, a gente deixa de focar na circunstância, na situação, no resultado e depende mais de Deus, sabe? Quando a nossa dependência, ela está no Senhor e não na nossa capacidade, no nosso conhecimento, no nosso entendimento. Por isso o Senhor fala que é depender de Deus. É quando nós dependemos do Senhor cada vez mais, nós renovamos as nossas forças no Senhor. E aí ele diz, a perseverança, né? Quando nós perseveramos no Senhor. Por isso ele diz, aqueles que correrão e não se cansarão, é aqueles que perseveram. Não se cansar significa não desistir no meio do caminho. É não parar, é não olhar para trás, é não ouvir as vozes que vêm para nos desanimar. Então ele está falando de perseverança. É aquele que corre e não se cansa. É aquele que busca e continua insistindo, mesmo sem ver o resultado, né? Então, caminhar no Senhor é renovar a nossa fé todos os dias. Caminhar e não se fadigar. É não desistir. É não parar no meio do caminho. Por isso o Senhor está te dizendo nesse momento. As três coisas são dependência, perseverança e fé. Quando você deixa de esperar, você quer ser autodependente. Quando você deixa de esperar, quando você cansa de esperar, você não depende mais de Deus. Quando as coisas começam a acontecer pela sua força, pela sua vontade, do jeito que você quer, do jeitinho que a gente dá,
Então, você para de depender de Deus. E é isso que o Senhor está te dizendo nesse dia. Eu quero 3 coisas de você nesse dia: dependência, perseverança e fé. Você precisa confiar em Deus para você ter sua força renovada todos os dias, porque é isso que Ele te promete. No versículo 31 de Isaías 46, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa é uma palavra de Deus para o teu coração, que quando você vê que você já tem essa dependência, que as coisas que você está esperando, que o teu deserto já é visto pela perspectiva, pelo olhar da dependência de Deus, então você vai ver que o seu deserto já está acabando. Sabe por quê? Todas as vezes que Deus nos treina no deserto, quando Ele vê que nós dependemos, que nós perseveramos, que nós temos fé, Ele muda de estação. E eu quero declarar uma palavra na tua vida hoje. Deus está preparando uma nova temporada para você, uma nova fase, uma nova estação. Isso está chegando na tua vida, porque você permaneceu até o fim, porque você não desistiu, porque você não se cansou, porque você não desistiu, você não olhou para trás, você não olhou para a direita e nem para a esquerda. Você permaneceu. Hoje, eu li uma mensagem, na verdade, de uma pessoa que diz assim: a minha situação é muito difícil. Eu hoje não consigo mais nem sorrir de tanta coisa ruim que já me aconteceu, mas eu decidi permanecer confiando. Então, eu quero mandar um abraço para essa pessoa que disse isso, sabe? Agora eu não me lembro o nome dela, mas eu quero te dizer, amiga, você escolheu a melhor opção. Mesmo que as circunstâncias estejam te dizendo que não vale a pena confiar em Deus, não vale a pena depender de Deus, vale sim. Continua confiando, continua crendo que vai dar certo, que você vai passar por uma nova fase, por uma nova estação. E hoje o Senhor está te dizendo: dependência para os que esperam no Senhor, perseverança para aquele que corre e não se cansa de esperar no Senhor, fé para aquele que confia. O Senhor está dizendo: renova a tua fé, por isso eu te prometo, sei que tu estás confiando, sei que tu estás esperando. Então essa é uma palavra de Deus para você. Pai querido e Pai amado, nesse momento, eu quero agora, Senhor, te entregar nas tuas mãos, Senhor, todos os pedidos de oração, todas as pessoas que pediram oração, Senhor, nas suas respectivas áreas, Senhor. Nesse momento, entra na casa, entra naquela família, entra naquele lar, Senhor, que está agora, Senhor, precisando dessa modificação, dessa bênção, dessa promessa cumprida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que tu estás ouvindo, eu sei que o Senhor é fiel e justo para atender os nossos pedidos, Pai. Para atender o pedido daquele que permanece firme, para atender o pedido daquele que permanece dependendo de Ti, que persevera na Tua palavra e que crê, que tem fé, Pai, em nome de Jesus. Eu agora agradeço e eu quero dizer para você que eu conto com a tua participação. Se você acredita nessa oração, se você acredita nessa palavra, então escreva aí: eu creio nessa palavra e eu tomo posse dessa palavra, porque Deus está mudando a tua estação e você tem que receber, você precisa abrir o seu coração e receber essa palavra.